Igreja do Evangelho Quadrangular tem início em 1923, quando nossa fundadora, Aimee Semple McPherson, se dispôs a fazer a obra de Deus. E como resultado, a mensagem de salvação alcança o mundo todo. Estudando o livro de Ezequiel, Aimee recebe a revelação do Evangelho completo para o corpo, alma e espírito. Um Evangelho perfeito. Um Evangelho que olha diretamente e ao mesmo tempo em 4 direções. O Evangelho que proclama que Jesus salva, batiza no Espírito Santo, cura e em breve voltará. E o Evangelho ecoou pelos 4 cantos da terra, envolvendo o mundo com a mensagem quadrangular. O que começou ali, em Los Angeles, no ano de 1923, hoje se espalha por todos os continentes, pois a Igreja do Evangelho Quadrangular está presente em mais de 130 países e territórios. Uma igreja forte e avivada, que cresceu carregando sua essência e consolidando as bases de sua fé. Em 15 de novembro de 1951, Haroldo Williams e Jesus Hermínio Vasquez fincam a bandeira quadrangular no território brasileiro. Cultos nas tendas começam a acontecer no estado de São Paulo, atraindo milhares de pessoas. É o movimento da Cruzada Nacional de Evangelização. Logo, as tendas dão lugar a salões alugados e tabernáculos. Centenas de homens e mulheres corajosos foram desbravadores nas primeiras décadas da IEQ. Hoje, no Brasil, a quadrangular alcança a marca de 20 mil igrejas, contando com obras novas, congregações implantadas e bem estruturadas. O que começou em pequenas tendas se estende a todos os estados brasileiros, com pastores, obreiros e líderes bem treinados. A obra missionária continua sendo realizada através de projetos sociais, como o Projeto Margarida, o Projeto Lucas, a Casa da Provisão e tantos outros, e também de seus 20 missionários enviados e mantidos através das ofertas do 3º domingo de missões. Você faz parte dessa igreja. Essa é a sua história. Essa é a nossa igreja. Essa é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja que nasceu para amar. Olá, meus amados, meus queridos pastores, ministério, colegas, que Deus abençoe a todos vocês ao receberem esta mensagem, que vocês estejam gozando de saúde, de paz e de alegria. A nossa equipe nacional, composta por alguns pastores que fazem parte da direção, se reuniram para elaborar um seminário muito importante, o Seminário Quadrangular. E certamente nos estados, além de São Paulo, Minas, em outros estados também estão se organizando para fazer esse seminário. E vai ser muito importante, não é um seminário complicado, é algo assim de fácil entendimento e de edificação para todos aqueles que participarem. Quando chegar aí, participe, faça parte desta equipe, faça parte
desse seminário quadrangular em todo o Brasil, em todos os estados. Aproveite muito esta oportunidade. Deus abençoe. Senhores e senhoras, paz seja convosco. Na pessoa do nosso presidente, cumprimento a todas as nossas autoridades e todos os colegas. Foi-me dada a incumbência, e é para mim um grande privilégio, com responsabilidade imensa, de falar sobre salvação. Jesus Cristo salva, essa é a primeira doutrina cardinal da Igreja do Evangelho Quadrangular. E a exposição da doutrina já aponta não para um Salvador, mas aponta para o Salvador. A palavra de Deus diz que só existe um Senhor. Está escrito em Atos capítulo 4, no versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, pelo meio do qual devamos ser salvos. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Bem, se Jesus veio salvar, nós precisamos encontrar base bíblica. E uma das manifestações bíblicas, nós temos lá em São Mateus capítulo 1, versículo 21, uma referência muito importante, quando o anjo vai até José, que pretendia deixar Maria por conta da concepção, e diz a palavra de Deus que o anjo, se referindo a ela, diz, se referindo a José, sobre Maria, diz: ela terá um filho, e você lhe chamará pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pecado é tudo aquilo que separa, que aliena o homem de Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 59, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Muito bem, Jesus, o único Salvador, salvar o homem dos seus pecados, mas existe um plano. Por quê? Porque Deus nunca fez nada de improviso. Alguém já disse: Deus tinha um plano B. Não, não existe plano B de Deus. Deus já tinha esse plano. Jesus disse lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. E também Lucas capítulo 19, verso 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bom, este plano de salvação, nós separamos 4 itens importantes. Primeiro item, e isso tem que ser muito pessoal, eu pequei. A Bíblia diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Romanos capítulo 3, versículo 23. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E esse todos me inclui, esse todos nos inclui. E a Bíblia diz também em 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, primeiro ponto a ser entendido do plano da salvação é: eu sou pecador, todos pecaram, me inclui. Segundo item, também importante para entendermos o plano da salvação: eu devo morrer. Sim, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Ezequiel capítulo 18, verso 4, diz: aquele que pecar, esse deve morrer. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então, pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte. Todos nós pecamos, todos nós estamos condenados à morte. Amém? Bom, entendido aqui, todos pecaram. Esse todos me inclui. Quem peca deve morrer. Vem o terceiro ponto, tão importante quanto, que diz assim, o texto que nós temos decore salteado, que é tido como o resumo da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse texto, quando nós lemos a palavra perecer, Jesus foi dado para a gente não perecer, e isso é muito forte, porque é o resgate chegando antes do acidente. Amém? É a vida sendo proporcionada antes de morrermos. Então, entendendo isso, nós já entendemos uma grande parte do plano de Deus. Falando ainda sobre o amor, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E por último, o quarto ponto é: eu aceito. Porque Deus providenciou o resgate, Deus providenciou a nossa salvação, mas nós precisamos decidir se queremos ou não, Eu aceito. A Bíblia diz assim, João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, aos que crerem no seu nome. Aí, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós entendemos nesse texto que nós não podemos salvar a nós mesmos, as nossas obras também não nos salvam, nós precisamos receber a graça. E, na sequência, Jesus disse assim em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, ao livre-arbítrio, E para concluir também esse quarto item,
né, um texto bastante contundente, que diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca, amém? Se confessa, se faz confissão para a salvação. Nós estamos finalizando, mas para concluir, conta-se que uma pessoa de muita má índole maltratava um pássaro. Passa alguém, compra aquele pássaro, cura aquele pássaro e o solta e o põe em liberdade. O pássaro representa cada um de nós. Os sofrimentos são as consequências dos nossos pecados. O torturador representa Satanás, mas o resgatador representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fomos salvos por um preço muito alto, como disse Pedro em 1 Pedro 1, 18 e 19, nós fomos salvos, comprados, resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então guarda essa palavra, simples, porém é a síntese, né? O tempo que nós temos não dá para ir muito além, mas é a síntese da doutrina da salvação. Obrigado, Deus abençoe. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Paz seja convosco, Igreja Quadrangular. Estamos participando de um momento ímpar, um momento de crescimento e edificação do reino de Deus. Na visão do nosso presidente, pastor Mário de Oliveira e pastora Bianca, está acontecendo um seminário quadrangular na sua região. Hoje, na sua casa, na sua igreja, e esse seminário não tem nada assim de fantasioso. Pelo contrário, são as doutrinas básicas da igreja, do evangelho quadrangular, que nos conduziram até aqui. Mais de 70 anos de igreja quadrangular no Brasil e 100 anos no mundo. E essas doutrinas são básicas, são alicerces, onde estamos construindo toda a nossa regra de fé. Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo cura e breve voltará para buscar a sua igreja. Eu sei que você já sabe, eu sei que você conhece, porque isso desde os primórdios da escola bíblica, nós já aprendemos e somos sustentados por essas palavras. Quem não lembra? O rosto do homem, ou do leão, ou do boi, ou da águia, a cruz, o cálice, a pomba, a coroa, a cor vermelha, amarela, azul, lilás. São doutrinas básicas, mas reafirmar isto nos conduz a dar sequência à história que recebemos e o legado que deixaremos. Então, estamos aqui hoje juntos para esse seminário que potencializa a nossa fé e o amor que nós temos na nossa igreja. Que seria de nós sem Jesus? Mas o que seria de nós se não fosse a igreja do Evangelho Quadrangular nos apresentar o caminho, a verdade e a vida? E além de tudo, nós temos momentos aqui
para declararmos a unidade do corpo. A unção vem na cabeça, Conselho Nacional. A unção desce para o corpo, Conselho Estadual, Superintendência, igrejas e todos os departamentos. Somos uma igreja unida no propósito do evangelismo. E terminamos o seminário com uma oração de cura, de milagres, porque este é o nosso DNA. Deus abençoe, bom seminário a todos. Glória a Deus, seja convosco, Deus te abençoe. Eu vim falar de fogo, vim falar de poder, vim falar de unção. Tomei o cuidado de partilhar o tema para facilitar a compreensão. Vim falar do batismo com o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. Vim falar da segunda doutrina cardinal, o batismo com o Espírito Santo. Então, alguns temas aqui dentro do texto que vou falar aqui, dos quatro seres viventes que apareceram em visão ao profeta Ezequiel quando estava às margens do rio Quebar. Ele é representado pelo rosto do leão. Veja que esses seres viventes apareceram depois de um vento tempestuoso. O símbolo é a pomba, a mesma que desceu sobre Jesus quando ele era batizado por João Batista, representando a paz que todos nós recebemos em Cristo Jesus. A cor é o amarelo, representando o ouro, a nossa maior riqueza que recebemos depois da nossa salvação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele se movia sobre a face das águas. É ele quem traz movimento para a sua igreja. Em Juízes 14:6, ele se apodera de um homem chamado Sansão, que com as próprias mãos rascou um leão pelo meio, porque é ele que empodera os homens. Em 1 Samuel 10:10, ele se apodera de um homem simples, Saul, que não conhecia nada de profecia, mas naquele dia ele profetizou, porque é ele quem dá dons aos homens. Em 1 Samuel 16:13, ele se apodera de Davi, que derrotou o gigante, e depois se tornou o maior rei de Israel. Ele nos leva a viver numa dimensão muito além do que aquilo que conseguiríamos com as nossas próprias forças. Em 2 Samuel 23:2, Davi faz uma declaração poderosa. Ele começa a falar: eu, Davi, filho de Jessé, aquele que foi elevado, o salmista, aquele que foi engrandecido, e ele começa a contar a razão do seu sucesso, e ele diz: Davi reconhece o seu sucesso, porque o Espírito, ele falou através de mim, e foi a palavra dele que esteve todo esse tempo na minha boca. Ele é a força de todo crente em Jesus, nele nos movemos, e nele nós existimos. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus. No Velho Testamento, nenhum homem ficou permanentemente cheio do Espírito Santo. Isso só aconteceu depois do Pentecostes. João Batista disse que aquele que viria depois dele era mais poderoso do que ele. João estava batizando com água, mas ele disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Lucas 24:49, Jesus manda que os seus discípulos fiquem em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos do poder. Ninguém pode dar início, ninguém pode fazer a obra do Senhor sem que primeiro seja revestido do poder do Espírito. Em Atos 1:5, Jesus disse que João batizava com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo. Vejam que Jesus usa a mesma palavra batismo. Eles só conheciam o batismo de João quando eram mergulhados, quando eles eram imersos
imersos na água. A palavra batismo vem do grego baptizem, que significa mergulhar, significa imergir. É exatamente isso que Jesus estava dizendo quando fala sobre o batismo com o Espírito Santo, que sermos batizados com o Espírito Santo, nós seríamos mergulhados nele, nós seríamos imersos nele. Não seria apenas um momento superficial, como Ezequiel viu em Ezequiel 47, não até o tornozelo, não até o joelho, não até a cintura, mas mergulhados no Espírito Santo. Seria uma experiência mais profunda do que apenas um mergulho nas águas, um verdadeiro mergulho no Espírito Santo. É por essa razão que ele disse em Atos 1:8, que ao recebermos o batismo com o Espírito Santo, nós receberíamos poder para sermos suas testemunhas, tanto para fazer obras maiores como ele havia prometido. Nós precisamos desse poder para fazermos a obra de Deus. Aprendemos em 2 Coríntios 4:7 que nós temos esse grande tesouro em vasos de barro, porque nós somos vasos de barro, para que nós compreendamos que a excelência do poder é de Deus e não nossa. Nós aprendemos por essa razão em Atos 2, que homens e mulheres simples como nós, que desejavam ardentemente o poder de Deus, oraram juntos, num mesmo lugar, quando hoje estamos aqui juntos também, e de repente apareceu um vento impetuoso, todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em novas línguas. O agir de Deus é assim, é de repente, como cidadãos dessa pátria, nós falamos o idioma da pátria onde vivemos, como cidadãos da pátria celestial, nós falamos aquilo que é a linguagem misteriosa do Espírito Santo. Então nós recebemos essa ordem, ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Então levante-se nesta tarde e entre a boca de palavras do Espírito, começa a orar em novas línguas aonde você está. Enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Ore na língua da sua pátria celestial. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Vamos dizer mais uma vez, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de O Projeto Lucas é uma iniciativa da Igreja do Evangelho Quadrangular, por meio da Secretaria-Geral de Missões. Criado em 2006, tem por objetivo oferecer cuidado físico e espiritual para a nossa população. O Projeto Lucas é uma iniciativa da Igreja do Evangelho Quadrangular, por meio da Secretaria-Geral de Missões. Criado em 2006, tem por objetivo oferecer cuidado físico e espiritual para a nossa população. Conta com uma equipe de profissionais da saúde, voluntários dispostos a dedicar o seu tempo
para ajudar aqueles que mais precisam. O projeto visa o bem-estar integral, fornecimento de cuidados médicos, odontológicos e promove a saúde em geral. Em algumas regiões do Brasil, o Projeto Lucas utiliza ônibus missionários, equipados com consultórios médicos e odontológicos, para levar atendimento gratuito às comunidades que mais precisam. Atualmente, em São Paulo, contamos com 2 dessas unidades, atendendo cidades de todo o estado. Nossa equipe realiza aferição de pressão arterial, teste de glicemia, distribuição gratuita de medicamentos, atendimento clínico e odontológico e muito mais. Além disso, em parceria com a igreja local, o projeto busca cuidar espiritualmente da população atendida. São realizadas evangelizações com a pregação da palavra, sempre buscando cumprir o chamado mais importante que nos foi dado: ganhar almas para o reino de Deus. Com o apoio da igreja, dos voluntários e da sua oferta missionária, o Projeto Lucas já conta com 18 unidades em todo o Brasil e continua crescendo e alcançando cada vez mais pessoas, mostrando o poder da ação em prol daqueles que mais necessitam. Quadrangular, uma igreja que nasceu para amar. Faz de novo, faz de novo, o seu povo ama-te mais uma vez. Boa tarde, paz seja convosco. Para mim é uma grande honra estar no meio desses ícones da nossa igreja. Agora há pouco, ali ao lado do pastor Adolfo, ele disse para mim assim: o meu prontuário é 214. Eu falei, o meu é 11.533, não é? Mas aqui estamos nós, né, irmãos? Marcos capítulo 16, versículo 17, diz assim: estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Essa ordem de Jesus, ela faz parte da grande comissão. Significa que todos nós podemos ser usados por Deus para curar pessoas. Algumas pessoas têm dons de curar. Então, isso é de uma maneira mais acentuada, essas curas. O pastor Adolfo Sarmento é um homem de Deus, que Deus usa poderosamente com curas. Por isso que ao final da minha palavra, ao invés de eu orar por você, eu vou esperar a vez dele chegar, e ele vai orar, e você vai receber o seu milagre de cura, porque é um homem de Deus que vai abençoar você, e você vai receber essa cura sobre a sua vida. Deus me usa também, mas em respeito aos 214 do prontuário dele, eu vou deixar para ele fazer essa oração. Mas eu quero explicar para você, sobre o terceiro pilar da nossa doutrina, que a ciência, de um modo geral, ela classifica as doenças em 3 categorias: psicológicas, psicossomáticas e patológicas. As psicológicas, de ordem mental. As psicossomáticas são as de ordem mental que refletem no corpo. Por exemplo, gastrite, manchas na pele, situações desse tipo. E as patológicas, ela vem de diversos modos, ou por um mal congênito, a pessoa já nasce, ou porque envelheceu, ou porque se desgastou, ou usou de uma maneira errada. O médico disse, não come açúcar, mas a pessoa não vive sem doce. O médico fala, não come gordura, mas fala, mas é bom para lubrificar a veia. E aí por diante, não é? A pessoa, ela mesma se desgasta no seu organismo e acaba ficando enferma. E segundo a ciência, nessas 3 categorias. Porém, a Bíblia, ela divide em 2 questões. As questões que são físicas e as questões que são
espirituais. Mas eu trago uma boa notícia para você nesta tarde, que o Senhor Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Independente de ser doença psicológica, psicossomática, patológica, espiritual ou de ordem física, Ele levou sobre si e nos garante a cura. Por isso que hoje, nesta tarde, mesmo que seja uma reunião de treinamento, Ele está presente e vai curar você de qualquer situação de enfermidade que você esteja vivendo. Entrega nas mãos dele e creia, ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou mesmo imaginamos que ele possa fazer. Deus tem derramado graça sobre a minha vida. Ontem eu recebi uma ligação de um pai chorando, que o filho dele de 3 anos, Gael, tinha sido levado pelos médicos, uma injeção ia ser aplicada nele, e que as possibilidades dessa criança permanecer viva eram mínimas, mas ele pediu oração, e a oração move a mão de Deus, a oração é poderosa. Nós oramos, levantamos clamor, e em seguida ele deu assim o testemunho: muito obrigado pelas orações, porque Deus ouviu a igreja, e o meu filho está bem, o coração dele está saudável, e ele está recuperado. Uma outra oportunidade, um menino chamado Lucas, ainda estava no ventre da mãe, e o médico disse: malformação, toda a sua parte inferior não está formada, ele não tem fígado, ele não tem rim, ele não tem estômago, eu aconselho a senhora a tirar o filho. Mas essa pessoa está na igreja, e essa pessoa crê no poder de oração, no poder de cura, e eu ensino para ela: Jesus levou as nossas dores e as nossas enfermidades, e eu tenho uma máxima que eu digo sempre assim: se você precisa de alguma coisa que Deus ainda não tenha feito, Ele fará por amor a você, e eu creio que o Senhor pode reconstruir essa criança no ventre da mãe. Irmãos, e aí o tempo passou, ele falou: olha, parece que está reagindo, vamos esperar mais um pouco. Há aproximadamente 5 ou 6 semanas, nós apresentamos o menino na igreja, saudável, bonito e curado. Sabe por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será. Quer aplaudir? Aplaude com vontade, com força, e diga glória a Deus. Como diz o nosso chefe pastor Davi: mãos aplaudem, boca glorifica. É assim que Deus recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Então eu quero que você saiba que nós estamos aqui neste treinamento, mas você pode sair daqui com uma incumbência: orar pelos enfermos e vê-los curados, porque essa é uma das bandeiras da nossa igreja, é o terceiro pilar da nossa doutrina, que diz: Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, e um dia voltará para nos reunir com Ele eternamente na glória. A oração eu vou deixar para o pastor Adolfo Sarmento. Deus abençoe você. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela é baseada nos 4 fundamentos do Evangelho perfeito: Jesus, aquele que salva, batiza, cura e um dia voltará. A nossa igreja, nesses 100 anos de fundação no mundo, 72 anos de fundação no Brasil, é uma igreja que se preocupa com todas as áreas da nossa sociedade. Sejam os nossos trabalhos com crianças,
que nós desenvolvemos para cuidar dos nossos pequenos, cumprindo o que a palavra nos orienta, a ensinar a criança o caminho que se deve andar, seja com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, nos nossos congressos. E a cada congresso tem se superado uma multidão incrível de jovens apaixonados que vão fazer a diferença nessa geração. O trabalho com as mulheres entusiasmadas que têm lotado verdadeiras arenas, glorificando e exaltando a Deus, com os homens, com o nosso diaconato, enfim, a Igreja Quadrangular está presente em todas as esferas da sociedade. Hoje, eu falo aqui da Assembleia Legislativa. E você, que está participando desse seminário quadrangular, vai adquirir nesse seminário muitas ferramentas. E sem dúvida alguma, você vai se superar cada vez mais. A palavra diz em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, se o machado não estiver afiado, você terá que empenhar muita força. Cada vez que você participa de um congresso como esse, você está afiando o seu machado para obter mais resultados, para fazer com que aquilo que nós oramos na oração do Pai Nosso realmente venha a se cumprir. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Um bom seminário, que Deus te abençoe. Tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Meus amados, eu quero agradecer, presidente, obrigado pela honra. E na pessoa dos nossos deputados, agradecer a cada irmão, irmã, cada líder que está aqui conosco. Atos capítulo 1, verso 9. Dita estas palavras, foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá como do modo como o viste subir. Me deram essa responsabilidade de uma mensagem escatológica, e a escatologia, você que ministra sobre isso sabe da importância dela. Eu fui criado na igreja desde pequeno, e os pastores pregavam todo mês sobre a volta de Jesus. Alguns aproveitavam até depois do sermão para fazer apelo, porque falava tanto da volta de Jesus e como seria que as pessoas queriam ir para o céu e queriam aceitar Jesus. Nós não temos dúvida que a volta de Jesus será o maior evento que a humanidade já presenciou. Nós temos aí a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e marcou isso. O Titanic, uma história interessante, inclusive uma frase muito errada do capitão, que nem Jesus afunda esse barco. A gripe espanhola, Hiroshima e Nagasaki, Hitler, 6 milhões de judeus. Nós tivemos agora em Israel em fevereiro, e passamos lá no memorial, e é um lugar muito triste de estar e ver o que aconteceu nessa época. As Torres Gêmeas, quantos de nós não vivemos aquele momento dos Estados Unidos? Nós tivemos lá um pastor do Tabernáculo do Brooklyn. Ele disse que naqueles dias que as Torres Gêmeas caíram, pastor Jim Cimbala, ele falou que todos os Estados Unidos, as igrejas estavam abarrotadas, pastor Carlos César, porque as pessoas estavam com medo do que estava acontecendo. Então, nós hoje precisamos falar mais da volta de Jesus, porque parece que não há mais medo, não há mais temor, não há mais preocupação nisso. E nós olhamos para os sinais. Olha, por exemplo, Mateus capítulo de número 24. Você conhece decoradamente, mas a gente precisa falar. O texto diz assim: certamente ouvirei Jesus dizendo de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos
em muitos lugares, em vários lugares, porém não, isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, e nesse tempo muitos hão de se escandalizar, de trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E Jesus diz, e o evangelho será pregado por todo o mundo, o evangelho do reino. Uma vez eu ouvi o pastor Miles Monroe falar, é o evangelho do reino, que tem muito evangelho aí que a gente tem certeza que não é do reino, está sendo pregado por aí. Mas o evangelho do reino, o evangelho verdadeiro. Agora, a gente olha para cá e olha para os terremotos, mas é interessante, eu não sei se, ou de repente você já notou isso, Jesus inicia os sinais falando, ninguém vos engane. O início dos sinais é engano, pastor Jefferson. Nunca na história nós ouvimos tanto engano, irmãos. Pega o Facebook. Esses tempos atrás, numa cidade aí, tinha um pastor abarrotando as igrejas porque ele ia colocar o diabo numa garrafa. E aí você pega essas coisas, piadas no altar, pessoas brincando com o evangelho, fazendo do nome de Deus piadas. O nome de Deus, não se toma o nome de Deus em vão. Então o engano é um dos sinais muito fortes. Aí o texto diz assim, guerra e rumores de guerra. Aí você fala assim, mas guerra sempre existiu, irmãos. Na intensidade e na frequência não. É só você estudar, você vê que o século XX, agora que passou, foi o século de maior número de terremotos. Juntando, pastor André Bueno, todos os séculos, não dá os terremotos desse século, tsunamis, cataclismas. Então, não é questão só de o Brasil. Irmãos, o que eles ensinam? Quem entende disso aí? Que é país que tem a tal da placa tectônica, não é isso, pastor Rubens? O Brasil não tem isso aí. E, no entanto, o Brasil passou por isso. Lugares onde nunca, pastor Jair, nunca houve tremor de terra, está acontecendo. Ou seja, os sinais estão aí. Agora o texto diz assim, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair. Aliás, falar em traição para pastores e líderes, né? Quem de nós nunca foi traído, enganado, né? Falta de consideração, você ajudou e tal, você sabe disso. Hão de trair, odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, se esfriará o amor de quase todos. Irmãos, isso aqui é apostasia, você sabe disso? Provavelmente você já pregou. E há alguns anos atrás, o censo chegava lá e batia na porta. Aí quando perguntava religião, dizia assim, pastor Tamura, católico, ele te perguntava assim, praticante ou não praticante? Hoje, pastor Aldete, eles chegam na porta do evangelho e falam, evangélico. Aí ele diz assim, praticante ou não praticante? A maioria das nossas igrejas, eu creio, com todos nós aqui, o arquivo morto é maior do que Isso é apostasia. E isso está ligado também aos escândalos. Exatamente ao engano. Porque eles às vezes colocam todo mundo junto. Quando vê um escândalo lá fora, na TV ou em algum lugar, aí acha, será que eu devo continuar? Então essas coisas vão acontecendo. E o tempo não dá aqui, mas rapidinho, eu quero olhar para Lucas 21. É uma palavra, eu amo falar sobre isso. Haverá sinais no sol, olha aqui, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, perplexidades por causa do bramido do mar e das ondas. A gente está acompanhando isso, a gente está acompanhando o mar avançando, nós estamos acompanhando as dores de parto que Jesus disse, pessoas perplexas, assustadas. Agora haverá sinais. Olha o texto, haverá sinais no sol,
na lua e nas estrelas. Irmãos, está um tal agora de você ligar a televisão e dizer que tem OVNI, que tem disco voador, objeto voador não identificado. Isso tudo está ligado a essas palavras de Jesus. Coisas do céu, pastor Marcos Soares. E esses sinais estão na lua, no sol e nas estrelas. Eu acho que vai dar tempo. Passa para mim um vídeo, acho que é o último momento meu. Foi o vídeo aí? Passei para o pastor. Se der tempo, estou terminando, está acabando meu tempo. Mas olha o vídeo de meteoritos. Nunca se viu tantos meteoritos caindo. Esse caso é da Rússia, mas você encontra em todos os lugares. Aqui no Brasil, recentemente, acho que no Nordeste caiu um meteorito, assustou todo mundo. Alguns são pequenos, mas alguns são toneladas. Se pegar numa casa ou num prédio, ele acaba com o prédio. E aí, os casais de namorados olham e dizem assim: estrela cadente. Vamos fazer um pedido. Não, irmãos, isso é sinal. Isso é sinal. Nesse mesmo vídeo, o vídeo é maior, eu peguei só esse pedacinho por causa do horário. Mas você vai ver um momento que cai que há uma gritaria no local. Olha lá, outro meteoro caindo. Mas cai num lugar que há um grito. Queridos, está terminando, eu não quero estourar o horário. O problema, no caso da volta de Jesus, não é brincando, tem gente que tira a ousadia do cardápio. Não é como. É como nós estamos preparados. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em breve, Jesus, o céu vai aparecer, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, mas a igreja será Olá, paz seja com todos. Apresento a vocês o projeto social da Igreja do Evangelho Quadrangular, o Projeto Margarida, que já atendeu e continua atendendo milhares de mulheres nas áreas física, emocional e espiritual. O Projeto Margarida conta atualmente com 3 unidades: a Casa Margarida, localizada em Belo Horizonte, e 2 micro-ônibus. Nossas unidades contam com equipamentos de última geração, além de uma equipe especializada que garante a qualidade dos atendimentos e exames realizados. Além dos exames, o projeto oferece apoio espiritual e social, através de ações educativas de incentivo à prevenção e combate ao câncer de mama e infarto. Nossas unidades móveis percorrem todo o Brasil, alcançando até mesmo mulheres que nunca tiveram acesso aos exames de mamografia ou eletrocardiograma, por meio das unidades de saúde locais. Inaugurado em 2014, o projeto recebeu o nome da Dona Margarida Genaro, uma das pioneiras do Grupo Missionário de Mulheres da Igreja do Evangelho Quadrangular. O Projeto Margarida é um projeto social gratuito e já soma mais de 25 mil exames de mamografia, 3 mil atendimentos psicológicos, cerca de 10 mil exames de eletrocardiograma e inúmeras ações voltadas para a saúde mental, física e espiritual da mulher. Para acompanhar as atualizações, ver informações e dicas de saúde, siga as redes sociais oficiais do Projeto Margarida. Ore por esse e outros projetos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Juntos continuaremos alcançando o perdido a qualquer custo.
Graças a Deus. Boa tarde. Paz seja com todos. Amém? Queridos, queridas, eu quero falar com vocês de dois homens. Um que tinha tudo para dar certo e deu errado. E um que tinha tudo para dar errado e deu certo. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor morre, assume o reino o rei Belsazar. E a Bíblia diz que ele faz, para inaugurar o seu reino, o seu reinado, ele pega o cálice, o copo do templo do Senhor, do templo de Salomão, o cálice que era consagrado ao Senhor. Ele pega dos objetos que a Babilônia tinha tomado do templo do Senhor, e ele enche esses copos de vinho, e ele faz uma festa com prostitutas, com concubinas, usando o utensílio sagrado da casa do Senhor. A primeira coisa que a gente aprende: não se toca nas coisas de Deus, porque a pessoa que toca nas coisas de Deus, ela vai pagar um preço alto. Quando ele faz essa festa para inaugurar o seu reino, ele nem reina, porque a Bíblia diz que o rei da Pérsia vem e toma a Babilônia, e o rei Belsazar, ele é morto. Quantas pessoas que suas vidas poderiam ser vidas vivas, mas não estão, porque tocam nas coisas consagradas de Deus. Quando a pessoa toca no dízimo, quando ela toca na oferta, ela está matando a vida de sucesso que Deus tinha para a vida dela. Mas nós temos um outro homem, que ele tinha tudo para dar errado, mas dá certo. Belsazar tinha tudo para dar certo e deu errado. Veja que o reino de Belsazar estava arrebentando, a Babilônia estava dominando, mas porque ele fez o errado, tocou naquilo que era de Deus, deu tudo errado. Mas o homem que tinha tudo para dar errado e dar certo, esse é Salomão. Salomão pega o reino de Israel quebrado, falido. Por quê? Porque com o Davi, naquela transição de Abisalão tentar tomar o reino de Davi, Abisalão quebra todo o reino de Israel. Então Salomão assume o reino sem nada em caixa. Mas olha a atitude diferente de Belsazar. Belsazar pega as coisas consagradas do reino para usar numa festa pagã, uma festa dele, com prostitutas. Salomão, quando fica sabendo que ele vai assumir o reino, a primeira coisa que ele faz, ele pega 1000 cabeças de boi, e ele sobe no monte mais alto, que chamava Gibeon, e ele fica lá no alto do monte, sacrificando boi por boi ao Senhor. Não sabemos quantos dias ele ficou no alto do monte, mas nós sabemos uma coisa: dá para imaginar que ele pega toda a sua reserva financeira, tudo que o seu pai tinha dado para ele ao longo da vida, para ele comprar essas 1000 cabeças de boi, e ele sacrifica as 1000 cabeças de boi ao Senhor. Quando ele acaba de sacrificar as 1000 cabeças de boi ao Senhor, que ele oferta a Deus, um tira sarro das coisas de Deus, outro entra com temor nas coisas de Deus. Quando ele acaba de sacrificar, ele chama a atenção do Senhor. O Senhor aparece para ele numa visão. É fácil falar, como o pastor Toninho sempre fala para pastor é fácil. Quando ele tem uma visão e Deus fala assim: Salomão, pede o que queres e eu te darei. Veja que para todo mundo Deus pediu, mas para Salomão Deus ofereceu. Sabe por quê? Porque Salomão, ele antecipou a Deus, ele foi generoso para com Deus. Antes de Deus pedir qualquer coisa, ele oferece o sacrifício ao Senhor. E Deus fala: pede o que queres, eu te darei. E você conhece a história. Ele fala assim: eu sou muito novo, eu queria a sua sabedoria para administrar teu povo, que é uma grande responsabilidade. Deus fala assim: não só te darei sabedoria, como homem nenhum na terra vai ter a sabedoria que você tem, e homem nenhum na terra vai ser rico como você é. E você sabe que até hoje ninguém teve a riqueza de Salomão, e ele pega um reino destruído e ele entrega um reino próspero. Israel se torna próspero, Israel se torna de respeito. Preste atenção: um tinha tudo para dar certo, deu errado. Um tinha tudo para dar errado e deu certo. Você vai separar agora uma oferta, e eu vou orar para que Deus abençoe tua vida. E se tem alguma coisa que você está aqui, talvez nesse seminário,
e você pensa, eu preciso que tal coisa dê certo nos próximos dias, eu vou orar para isso. Pastor Toninho, olha que forte, nem o senhor está sabendo ainda, eu não contei, o senhor conhece a pessoa, mas eu não contei o milagre ainda. Esses dias lá na minha igreja, um irmão, nós estamos construindo a igreja, e um irmão entregou no altar a caminhonete dele, uma S10, valendo 55 mil reais, para ajudar na construção do templo. Sabe o que aconteceu? Ele estava com uma dívida de aproximadamente 300 mil reais. Aquela caminhonete, ele falou para mim, pastor, essa caminhonete, se eu pegar e entregar na dívida, não faz cócega. Ele entregou a caminhonete no altar. Pastor Toninho, em 40 dias, Deus já deu para ele 1.200.000 reais. Esse é o poder da oferta. No caso dele, ele sacrificou, sabe porque aquela caminhonete era um sonho de criança. Durou 2 anos na mão dele. Ele chorou o dia que ele entregou a chave no altar. Mas ele falou assim, pastor, esse meu choro é de alegria, porque eu sei que Deus vai me honrar. Deus já honrou, já voltou 1.200.000 reais na vida dele. Eu vou orar, você vai pegar uma oferta agora. Você pode fazer em Pix, pode fazer em cartão. As máquinas de cartão estão por aqui, as máquinas estão aqui. Você pode fazer no cartão de crédito, no Pix, do jeito que você... Olha lá, a diaconisa está com as máquinas aí. Eu vou orar para você. Se tem alguma coisa que você fala, pastor, eu preciso que dê certo, eu vou orar e vai dar certo. Pode ser a sua semente hoje, vai ser como a semente de Salomão, tinha tudo para dar errado, mas deu certo, porque ele mexeu com Deus. A sua semente pode mexer com Deus essa tarde. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, Belsazar tirou sarro das coisas do Senhor, como o pastor Zé Jorge falou aqui agora de pouco. Muitos estão brincando com o nome do Senhor, e isso está traduzindo no resultado da vida delas, vidas de depressão, de fracasso, de tristeza, de morte, meu Deus. Mas Salomão, ele assume o reino com temor e tremor. Ele oferta 1000 cabeças de boi no alto do monte, no monte mais alto. Meu Deus, tem pastores que estão aqui, que eles estão num lugar bom, mas não está dando certo, porque está faltando o sacrifício, está faltando a oferta. E tem pastores que estão aqui, que estão em um lugar que não era para dar certo, e estão arrebentando. Por quê? Porque tem coração voltado para o teu altar, oferta quando o Senhor pede oferta, sacrificam, são dizimistas fiéis. Então, meu Pai, honra esse pastor, essa pastora, essa pessoa que está aqui, um vereador, seja quem for, essa pessoa que nos assiste, meu Pai, e que ela vai agora, meu Deus, pegar a melhor oferta, como Salomão deu a melhor oferta, e o Senhor honrou. E ele não terminou o reino envergonhado, ele terminou o reino na honra. E essa pessoa vai receber honra do Senhor nos próximos dias, em nome de Jesus, e que assim seja, amém. Pode trazer a sua oferta.
seja convosco. É um prazer muito grande estar podendo falar com vocês. E nós que estamos nesse seminário, quero dizer que é uma oportunidade, um privilégio maravilhoso que nós estamos tendo de relembrar quem nós somos, esse evangelho completo, esse evangelho maravilhoso que fala de salvação, de batismo no Espírito Santo, de cura e do Rei que vai voltar. E incentivar todas vocês mulheres que estão nesse seminário. Você, a sua casa, é uma bênção para as nossas vidas. Como é importante a vida de mulheres cheias do Espírito Santo, fazendo parte desse projeto. Deus abençoe todos nós, no nome de Jesus. Um forte abraço. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, querido. Paz seja convosco. Aleluia. Que todos sejam muito bem abençoados. Quero mandar um beijo especial para minha mãe na fé, pastora Sueli Campos, que está aqui. Inspiração para mim em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre o poder da aliança. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor, uma oração do nosso Senhor Jesus: para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu acredito e tenho a plena convicção que um dos maiores poderes que existe é o poder da aliança. Reinos são levantados pelo poder da aliança, reinos caem pelo poder da aliança. E nós, como igreja, temos a maior marca, que é a marca da aliança. Se tem algo que pode definir uma igreja como a igreja do Evangelho Quadrangular, se tem algo que pode nos definir como uma das maiores igrejas nessa nação, é a aliança que nós temos com o nosso Deus. Nós sentamos à mesa de pessoas que carregam a aliança. Nós vivemos no meio de uma igreja que carrega a marca da nossa aliança com Cristo. E é impossível falar da aliança sem nós nos referirmos sobre compromisso. O comprometimento é alguém que caminha com a aliança, pacto, unidade e serviço. A Bíblia diz que o Cristo veio não para ser servido, mas para servir. E é por isso que nós estamos aqui, pastor Carlos César, debaixo dessa aliança, chamados para servir. O próprio Cristo foi enviado para morrer em nosso lugar, em sacrifício vivo, como símbolo dessa aliança. Eu pergunto a você, quando essa aliança começa? Será que nós, olhando para o Gênesis, essa aliança começa com Adão? Será que se nós nos lembrarmos de Noé e o arco-íris, o dilúvio, foi ali que essa aliança começa? Será se nós trazemos à memória o patriarca Abraão e nos lembrarmos dele: multiplicarei a tua semente, farei de você uma grande nação? Ou será o momento em que o Senhor disse para Davi: o teu reino não terá fim? Mas eu quero dizer algo poderoso para você. Essa aliança começa na eternidade, pastor Reginaldo. Antes de qualquer coisa, o plano A de Deus: eis aí o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. É por isso que, reunido com seus discípulos, ele pega o cálice e vai dizer: este cálice, pastor Davi Rodrigues, é um novo testamento no meu sangue. Avante, pois, e sem parar, porque a esta aliança que eu e você carregamos, de
pacto de comprometimento de uma igreja forte, ninguém pode parar. Você pode levantar as suas mãos e aplaudir ao nosso Deus. Aleluia. Esta aliança de unidade, de ligar-se, também tem um significado interessante. Você que está com aliança no teu dedo, você que é casado, também significa obrigar-se, acorrentar-se, amarrar-se. Existe algumas pessoas que querem dar ordens para Deus. Deus, eu determino, mas na verdade, como é que você pode determinar algo sobre alguém que é todo poderoso? É o Senhor sobre nós. E isso é interessante, porque se a aliança também é obrigar-se, amarrar-se, estar acorrentados. Como é que alguém obriga a Deus a alguma coisa? Não, não é assim. Mas Ele mesmo se obrigou a essa aliança com um propósito de nos encontrar. Aonde estaríamos nós se não fosse essa aliança? E isso é tão poderoso, queridos, que nos faz lembrar do que Isaías também vai dizer aproximadamente 700 anos antes da crucificação, que ele se alegrou com este dia em que o Cristo seria crucificado, pelo poder desta aliança. E sabe de uma coisa, queridos? Aliança não tem nada a ver com romantismo. Há uma frase muito comum entre nós às vezes: estamos juntos. Conta comigo, estou com você e não abro. Mas as nossas mesas precisam ter atitudes de uma igreja aliançada. Não tem a ver com romantismo, com aquilo que eu falo, mas com o meu sacrifício. Se tem algo, pastor Daniel, que define essa palavra aliança, é sacrifício ou se sacrificar. Nós estamos debaixo dessa aliança, e esta aliança de sacrifício não tem a ver com esse romantismo. Para que Ele cresça em nós, para que nós venhamos morrer, e ninguém faz aliança com Jesus para ficar ou viver como quer, é debaixo da vontade dEle, é do querer dEle. É por isso que a Bíblia diz: convém que ele cresça. Quem é aliançado, olha para a liderança e diz: convém que ele cresça. Quem é aliançado, olha para a igreja e diz: convém que ele cresça. Paulo também vai dizer em uma das suas cartas: eu tenho uma aliança com ele, e eu já não vivo mais eu em mim. Não, ele vive em mim, aleluia. Esse é o poder desta aliança. Sabe, querido, a aliança só pode ser feita do mais forte para o mais fraco. É como nós entendemos que Ele é o Senhor que fez aliança conosco. Como Ele nos encontrou nessa aliança? Ele nos encontrou doentes, mas nos curou. Ele nos encontrou derrotados, mas nos levantou como homens, pastores e líderes. O que nós fizemos por essa aliança? Nada de nós mesmos tínhamos para oferecer, mas Ele não necessitava. Ele entrou com tudo, Ele deu a vida, Ele não se limitou. E isso é a característica de um povo aliançado, que entrega tudo que tem. Cadê os aliançados para levantar a mão e dar glória a Deus? Aliança com a família. Não é fácil ter um casamento, manter a estrutura da família. Nem sempre aquilo que nós sonhamos, desejamos, acontece. Mas família é algo que precisa ser mantido pelo poder da aliança, pelo sacrifício. Se não fosse o sacrifício da aliança, minha esposa não estaria aqui. Se não fosse pelo sacrifício da família, não existiriam os meus filhos. Sabe, queridos, o que acontece no mundo lá fora não pode ser uma retórica e nem algo dentro da igreja. A quebra da aliança, nós
vencemos tempestades como igreja do Evangelho Quadrangular. Sabe por quê? Porque se tem algo, pastor Jefferson Campos, que define essa igreja, é a aliança. Eu quero dizer, queridos, que eu tenho o prazer de ter nascido nessa igreja e ter aprendido que o que define ela é a aliança. Você pode dar um glória a Deus? Aliança com a igreja. Nem sempre é fácil lidar com os irmãos da igreja. Quando aquele irmão vem e diz para a gente: pastor, o senhor sabe que eu amo tanto o senhor. Essa frase, pastor Daniel, eu amo tanto o senhor. Eu já digo assim: irmão, o Senhor te abençoe e te guarde. Mas nós não fazemos isso porque suportamos por suportar. Sabe por que nós continuamos pastores dessa igreja? É porque o nosso chamado nasceu debaixo de uma aliança. E nós avançamos. O que define a gente é a aliança. O que nos mantém firmes é a aliança. A aliança exige de nós compromisso, unidade. Aliança com nossas autoridades. Só pode comandar quem obedece. Só pode viver aliança quem está em aliança. Só pode comandar alguém que é comandado. Não seja sozinho, isso é papel para Satanás, querido. Ele que é o quebrador das alianças. Não sente em mesas onde a sua aliança está sendo comprometida. Um ambiente onde existe a aliança tem céus abertos. Posso ouvir um glória a Deus? Um ambiente onde tem céus abertos, há um avanço do Senhor, querido. Eu quero dizer que essa igreja tem um presidente nacional, estadual, alinhado, superintendentes, pastores, mas nós temos aqui, queridos, deputados, vereadores, prefeitos, temos conselheiros tutelares, e esses homens precisam, debaixo dessa aliança que nós temos, estar lá, porque nós temos que entender que o que governa uma nação não é o poder, é a aliança. Sabe, Faraó tinha o poder, mas na mão de José estava a autoridade. Sabe, querido, o nosso futuro, o futuro dessa nação está diante de homens que não podem ter o poder, mas tem a aliança e tem a autoridade nas mãos. E eu com você, como igreja, jamais permitiremos que essa aliança se quebre, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Aplauda o Senhor, fica de pé, querido. Com você, no amor do nosso Pai, somos um, no amor de Jesus. Glória a Deus. Boa tarde. Paz seja convosco. Que tempo especial. Tempo que está nos reabastecendo. E você pode dizer: mas tudo que eu ouvi aqui hoje eu já conheço. Que bom você está trazendo a lembrança, aquilo que traz esperança. Eu quero cumprimentar a todos no nome do pastor Mário, pastora Bianca, pastor Toninho, pastora Lourdes, o nosso deputado Jefferson, o nosso deputado Carlos César. Assim eu cumprimento todos vocês que são valiosos diante de Deus e comprometidos também. Estamos ouvindo aqui sobre o Evangelho Quadrangular. E o Evangelho Quadrangular é uma família maravilhosa. Tem pessoa que diz assim: ah, vocês quadrangular ama mais a igreja quadrangular, mais a bandeira do que Jesus. Não, a igreja quadrangular nos ensinou a amar o Senhor Jesus. E a bandeira não tem a fotografia de nenhum homem terreno, mas tem a fotografia de Jesus que salva, batiza, cura e voltará. E este evangelho ensina sobre um patrimônio valioso que temos na terra, que é a família. Se a família está bem, as demais coisas nós corremos atrás. Mas se não estiver bem com a família, é muito difícil. Quando eu cheguei na igreja quadrangular, eu estava doente, meu primogênito que está aqui, o pastor Michel,
estava com disritmia nos 2 lados do cérebro. Até chegar aos 9 anos, ele estaria retardado, completamente retardado. E quando eu entrei naquela igreja, eu falei: Jesus, se o Senhor curar o meu filho, o tempo que eu ia gastar com ele, um homem sem cérebro, puxando para lá e para cá, eu vou gastar em prol do seu reino. Eu aceitei Jesus já numa condicional, pregar a tempo e fora de tempo, de velório a festa, todo momento é hora de pregar, porque a minha família foi salva por Jesus, e agora eu quero orar pela família. O que é que você tem em primeiro lugar que agradecer ao Senhor? A nossa oração tem que começar com gratidão, aí depois colocarmos diante de Deus as nossas necessidades, e Ele é poderoso, não para prover, mas Ele é poderoso para suprir toda a necessidade. Eu tenho aqui o provimento, um copo de água, mas o Senhor oferece um rio de água para nós, que é suprimento. Vamos falar com Deus. Levanta a sua mão para o céu. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai querido, eterno, maravilhoso, por esta oportunidade que estamos tendo aqui, Senhor, de ter, Senhor, meu Pai, a Tua palavra trazida pelo Espírito Santo aos nossos corações. Obrigada, meu Pai querido, eterno, porque a Tua palavra diz que um dia o Senhor buscará a Tua igreja. Meu Pai querido, e nós queremos estar preparados para isso, mas nós queremos ter toda a nossa família também preparada, Pai. Nós não queremos nenhum de fora, meu Pai. E agora, Pai, da letra A, letra Z, nós chamamos a nossa família para o altar. Nós chamamos a nossa família para a aliança. Nós chamamos a família, Pai querido eterno, para a conscientização que a melhor coisa é te servir. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor tem poder para restaurar famílias que pode estar, Senhor, com algum trinco, meu Pai. O trinco, Senhor, pode se abrir, ó meu Pai, trazer coisas terríveis. E nós oramos agora, Pai, declarando, meu Deus e meu Pai, que o poder pertence a Ti, meu Pai. Trazemos agora, Pai, Pai querido, a nossa gratidão mais uma vez, por esta oportunidade que estamos tendo de falar com o Senhor, através da oração. Obrigada pela oração, que é, Senhor, um grande canal para nos colocar aos Teus pés. E nós cremos, Senhor, que nesta hora de oração está havendo um rebuliço santo, e o mal sendo afastado, meu Pai, de cada vida, de cada família, através do Teu poder, meu Pai. E que o espírito do abandono seja repreendido, seja expulso pelo poder de Deus, na autoridade, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, e eu também abençoo vocês em nome de Jesus.
A missão da Igreja do Evangelho Quadrangular é estabelecer o reino de Deus na vida das pessoas, mas também, através da política, auxiliar na transformação da sociedade e, se aliando à governança, tem respaldo e ajuda necessária que as igrejas precisam para o trabalho social e o bem comum. Em Piracicaba temos o trabalho da vereança através do pastor Harrison Teixeira de Rezende, trabalhando em causas e ações que beneficiam pessoas e nos auxiliam nos trabalhos e desafios que as igrejas enfrentam. Apresentamos aqui alguns projetos e ações. Projeto Timóteo, um projeto de integração social, tem 12 núcleos que educa e desenvolve crianças e adolescentes, sendo responsável pelo trabalho a IEQ-SED, dirigido pelo presidente das igrejas quadrangulares no estado de São Paulo, reverendo Antônio Carlos Estefan. Ajuda na formação cognitiva, psicomotora e afetivo-social. Projeto Lázaro, um projeto social que atende centenas de pessoas. A ação é desenvolvida na Quadrangular Vila Monteiro, em Piracicaba, e dirigida pelo pastor Wagner de Oliveira. SASIEC, Serviço Social da Igreja do Evangelho Quadrangular, um projeto que transforma realidades, auxiliando nas necessidades de muitas famílias. Apresentamos aqui o SASIEC de Piracicaba, dirigido pelo pastor e vereador Harrison Rezende. A Quadrangular Central tem uma farmácia, oferecendo remédios gratuitamente, com receita por um farmacêutico. Doações de roupas, alimentos, fraldas geriátricas, cestas básicas, visitas assistenciais nas comunidades, empréstimo de equipamentos como cadeira de roda, bazar e outros. Projeto Samuel é um projeto da Igreja Quadrangular Sede de Piracicaba. Responsável Adriano Turini, trabalha na causa autista e visa oferecer melhorias, desenvolvendo o assunto através de profissionais focando na educação. Como vereador, tem a criação de projetos de leis. Uma de suas causas é o autismo. Ele defende que os autistas e suas famílias não desejam que o assunto seja tratado como política, mas como um assunto de saúde pública, através de verbas que conseguimos por deputados da igreja, deputado estadual, pastor Carlos César, e deputado federal Jefferson Campos. Trouxemos mais de R$1 milhão para Piracicaba em melhoria para a causa autista. E também para a área da saúde. O pastor e vereador Relinho é autor da propositura que pede a regulamentação em nossa cidade sobre isenção do IPTU em imóveis alugados por entidades religiosas. Também propôs a criação do programa Farmácia Solidária. Lutou pela reabertura das igrejas na pandemia. O trabalho na vereança reconhece pessoas que são relevantes para a cidade, ajudando de forma social. O pastor e vereador Relinho e sua equipe no gabinete conseguem auxiliar nos pedidos das igrejas da cidade, atendimento jurídico para a população e pastores que pedem solicitações junto à prefeitura para auxílio nas festas, como trabalhos da Semutran, infraestrutura, autorizações para eventos, pedidos de melhorias e reformas públicas. É importante termos a consciência de que a igreja, em seu trabalho de expandir o reino e a cidadania junto à política, ajuda no desenvolvimento de pessoas, de famílias, contribuindo com amor e muito trabalho na vida de muitos. Povo de Deus, paz seja convosco. Vamos nos colocar de pé na presença de Deus. Nós vamos fazer a oração da cura, a oração do milagre, a oração da libertação. E eu creio que você vai receber tudo o que necessita. E se você levar o pensamento na sua família, nos seus entes queridos, eles também vão receber. Porque a sua família é o seu maior tesouro. Curvamos a nossa fronte. Vamos abrir o coração. E vamos falar com aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Sabaó, Jeová Samá, Tessegedenu, Kadosh El Elion, Santo de Israel, Ancião de dias, Poderoso de Jacó, único Deus verdadeiro dos profetas maiores, profetas menores,
de Jesus Cristo, teu unigênito, e de todos os apóstolos. Nesse momento, Pai, eu clamo a Ti em nome de Jesus e começo a orar por todos, sem distinção de raça, cor ou credo religioso. Expulsamos agora toda a enfermidade na cabeça, no cérebro, nos ouvidos, nos olhos, no nariz, na boca, na garganta, nos pulmões, no coração, no esôfago, no estômago, no fígado, no baço, nos rins, na pâncreas, na bexiga, na vesícula, nos intestinos, nos órgãos genitais, nas trompas, no útero, no ovário, no sangue, nas veias, na pele, nos músculos, nos nervos, nos tendões, no espírito, na alma, na mente, no coração. Oh Deus Todo-Poderoso, que todas as enfermidades sejam arrancadas com raiz e tudo. O Senhor disse: eu sou o Senhor que te sara. Eu abençoarei o vosso pão e a vossa água e arrancarei do meio de ti a enfermidade. Jesus, verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, mas o Senhor foi movido pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora que o sangue derramado na cruz nos lava, nos purifica, nos santifica agora, que todos sejam alcançados. Entregamos as famílias, o esposo, a esposa, os pais, os filhos, avós, netos, tios, sobrinhos, namorados, amigos e irmãos, todos os que são hospitalizados, os que estão aguardando o momento da cirurgia, os que foram operados, os que estão na sala de recuperação, todos os desenganados da medicina. Deus, onde termina o poder do homem, começa o teu poder agora. Arranca todas as dores, arranca todo o mal, fraqueza, tristeza, pranto, lágrima, dor, opressão, depressão, ansiedade, raiz de amargura, trauma e complexo. Tudo que vem impedir, Senhor, tudo que vem impedir a libertação total agora, alcança todos neste exato momento. Os céus estão abertos e o poder do teu Espírito está sendo derramado agora, sem medida. Toca, Pai, toca em cada um, toca agora, Pai, e que o milagre continue acontecendo. Abençoa os nossos líderes, conforme disse o teu servo, aliança, aliançados contigo, aliançados uns com os outros, firmados, balizados, estruturados na fé e acreditando no milagre. Nesses 40 dias de jejum, nesses 40 dias da temporada do milagre, nós estamos mergulhados na tua presença, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Levanta as tuas mãos e canta. A tempestade e o vento forte não vão roubar. Não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti. Com a sua mão levantada ao céu, assim, olha. E que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que a doce e sempre constante comunhão no Espírito Santo vá com todos, hoje e sempre. Amém.